Agora a gente vai entrar na parte de projeção ortogonal. Essa aula aqui eu acho que é de longe a mais importante de desenho técnico. Por quê? A gente vai casar a parte de perspectiva que eu apresentei, vai ser útil. Tudo que vocês viram de construção geométrica é base para o que eu vou apresentar agora. E todas as sofisticações que eu fizer até o fim desse curso também vão estar apoiadas aqui. Então, eu acho que o conceito de projeção ortogonal é a espinha dorsal do curso. Então, se vocês conseguirem entender isso, vocês vão ter uma facilidade muito maior. Vai ficar muito menos difícil compreender todo o resto de desenho técnico. Então, projetar é você jogar num plano alguma coisa de um universo de dimensão superior. Então, por exemplo, vocês têm lá da trigonometria a projeção de objetos, certo? Então, o que acontece? Eu posso projetar, por exemplo, um cubo numa folha de papel. Se eu projetar ele estiver alinhadinho, vocês vão ter um quadrado. Se eu projeto, por exemplo, uma figura humana, né? A minha vista de perfil numa folha, vocês vão ter desenho 2D do perfil. E aí por diante. Então, para a gente fazer essa projeção, a gente precisa considerar algumas condições ideais. Então, por exemplo, sempre que a gente vai jogar alguma folha de papel, a gente considera que o observador está lá no infinito e as linhas projetantes que estão saindo e vão encontrar a folha, elas são paralelas entre si. Outra coisa é que o objeto ele é paralelo ao plano de projeção. Então, o que a gente tem? Antes de ver a projeção de um corpo real no plano, vamos ver o que significa a projeção de um ponto reto e plano num plano de projeção. Então, vamos para o ponto, que é um caso único e reto e plano que tem 3 casos cada. Na reta e no plano, projetados num plano, a gente pode ter o caso de perpendicular, paralelo ou oblíquo. Vamos antes no ponto. Se eu tenho um ponto e eu vou projetar ele numa folha de papel, num plano, o que eu vou ter? O que vai aparecer no plano, gente? Vai aparecer um outro ponto. Então, o ponto A projetado aqui no plano vai dar um ponto A'. Então, é simples. Ponto vocês podem associar com o vértice de alguma figura 3D. Agora, vamos entrar na reta. Se eu tenho uma reta, ou melhor dizendo, um segmento de reta que está paralelo ao plano, quer dizer, cada ponto dessa reta está à mesma distância desse plano do que o outro. Então, tudo aqui está à mesma distância do plano. Se eu projetar essa segmento de reta nesse plano, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma outra reta de mesmo comprimento, certo? Porque ela é paralela. Agora, se esse mesmo segmento estiver inclinado em relação a esse plano, e eu projetar ele no plano, o que a gente vai ter? A gente também vai ter uma reta, porém, essa reta vai ter comprimento menor do que a original. Por quê? Se vocês observarem aqui, esse segmento AB é uma hipotenusa. E essa reta aqui, se vocês puxarem ela para cá, ela é um dos catetos desse triângulo retângulo aqui. Estão vendo? Então, o que acontece? Claro, o cateto é menor que a hipotenusa, então a parte projetada vai ser menor do que a parte real. Então, uma reta oblíqua projetada num plano de projeção vai ter um comprimento menor aqui. Agora, se essa reta estiver perpendicular ao plano, ou seja, se ela estiver formando um ângulo de 90 graus com esse plano, se eu projetar essa reta no plano, eu vou ter um ponto, de forma que o comprimento desse ponto é 0. Então, é uma reta perpendicular a um plano projetado no plano,
vai ser vista como um ponto. Então experimentem, vocês podem experimentar vendo um lápis bem de frente para o grafite apontado para vocês, como se eles fosse entrar uma flecha vindo para vocês. Você toma cuidado para não colocar no espetar-olho. Mas se vocês olharem bem, praticamente o lápis vai perder o seu comprimento. Então isso é a projeção de uma reta quando é perpendicular ao plano de projeção. Agora, com o plano a gente vai ter as mesmas situações, com a diferença de que você tem uma dimensão adicional. Então aqui, esse plano ABCD, esse quadrilátero ABCD, se ele for paralelo ao meu plano, se eu projetá-lo, eu vou ter um quadrilátero ABCD', que vai ter a mesma área. É intuitivo isso, não é, gente? Então a área vai ser igual. Significa que eu não vou ter distorção no momento da projeção. Agora, se esse mesmo quadrilátero estiver inclinado, é o mesmo quadrilátero, só que ele está inclinado agora. Se eu for projetar ele no plano, o que vai ocorrer? A área do quadrilátero que eu vou ter no plano vai ser menor do que a área original. Por quê? É a mesma história aqui, ó, do triângulo retângulo. Eu vou ter, claro, essas arestas ficam paralelas, mas essa vai ser diminuída. Então, como resultante, eu vou ter uma figura de área menor, representando aquele quadrado ABCD. Então eu sofri uma redução de área, da mesma forma que no caso de reta eu tive uma redução do comprimento da reta. E se o meu plano ele é perpendicular ao plano de projeção, se eu projetar ele eu vou ter uma reta. Então a área do meu plano projetado vai ser zero, ou seja, ele degenera numa reta. Então, sabendo disso, a gente já traçou os 3 casos possíveis. Então, vamos voltar aqui. Então, o que a gente tem, pessoal? A gente vai ter a seguinte situação. Sabendo esses conceitos, a gente pode passar para a próxima situação. Vocês têm um objeto, agora vamos ir para a projeção de um objeto 3D num plano. O que acontece? Eu pego um objeto 3D e eu preciso projetar ele num plano. Eu projetei um ponto, uma reta e um plano no plano. Agora eu estou projetando um objeto 3D no plano. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo processo. Só que o objeto 3D ele é constituído de faces, que são 2Ds, arestas, que são 1D, e vértices, que são 0D, não tem dimensão. Então, tudo o que a gente viu antes, somado, é usado para construir a imagem de algo 3D. E a projeção, a rigor, é a representação de um objeto de n dimensões, e n pode ser 4, 5, 6, 7, 8, num hiperplano de k dimensões, onde k é uma dimensão menor do que n. Então, eu vou representar algo no espaço, algo que tem 4 dimensões no espaço. Eu estou fazendo uma projeção. Estou representando algo 5D no mundo 4D. Estou fazendo uma projeção. Aqui a gente vai ficar num caso mais simples. A gente vai pegar algo do 3D e representar no 2D. Então aqui o nosso N vale 3 e o nosso K vale 2. Então peguem essa pirâmide aqui. Se eu for projetar ela no plano, dependendo em qual desses planos eu projetar, eu posso ter uma ou outra figura. Então aqui eu já expliquei. Então o que a gente vai ter? A gente tem um plano de projeção, a gente tem o nosso objeto e a gente vai ter o nosso
observador. Então a gente vai estar observando aqui um objeto e daí a luz dele vai bater nesse plano. O que bater é o que a gente vai estar vendo a partir dessa vista. Então a gente tem o modelo, o observador e o plano de projeção. E em desenho técnico a gente faz 3 vistas geralmente de um objeto. Uma vista que a gente chama de frontal, a outra de lateral esquerda e uma outra de superior. Então, essas vistas são projetadas no que a gente chama de primeiro diedro. Então, o que é esse primeiro diedro? Imagina que você divida o espaço em 4 regiões, 4 semi-espaços de mesmo volume. Mesmo volume, apesar do espaço ser infinito, né? Mas 4 regiões distintas, iguais. Então, divide dessa maneira aqui. Vocês vão ter 4 regiões, que eu vou chamar primeiro, segundo, terceiro e quarto diedro, indo a partir daqui no sentido anti-horário. A gente vai estar trabalhando no primeiro diedro. Então a gente tem aqui uma base e uma parede. Voltem aqui, ó, seria a base aqui e a parede aqui. Eu vou criar uma outra parede que seja perpendicular a essas outras duas. Então eu estou aqui, ó, criando uma outra parede. Então eu criei isso, eu tenho o meu canto, que é o meu primeiro diedro. Então daí o que a gente vai ter? A gente pode colocar uma peça aqui na nossa sala e a gente projetar nessas 3 paredes, no nosso piso e nas 2 paredes. Então isso é a projeção ortogonal. Então imaginem essa figura aqui, ó. Se eu estou vendo daqui ela, eu vou projetar ela aqui de frente, eu vou ter uma imagem dela que é desse jeito. Se eu estou observando ela daqui, ó, eu vou projetar ela aqui atrás, o que eu estou vendo aqui de frente. Então eu vou ter uma outra imagem 2D dela. E se eu estiver olhando de cima essa figura, eu vou estar olhando aqui embaixo, projetado no papel, o que eu estou vendo aqui de cima. Então eu vou estar vendo uma coisa como essa. O engenheiro civil chama essa vista aqui, que a gente chama de vista frontal, de elevação. Essa vista aqui de perfil, ele chama, aliás, o que a gente chama de vista lateral esquerda, ele chama de perfil. E o que ele está vendo de cima, que a gente chama de vista superior, ele chama de planta. Então, o que a gente teria aqui? A gente teria uma situação na qual você tem 3 vistas de um mesmo objeto. Então essas 3 vistas são 3 desenhos 2D, 3 pontos de vistas diferentes de um mesmo objeto. E daí a gente faz o seguinte, a gente abre esses quadrados. Eu tenho 3 partes aqui, não tenho? Ó, eu tenho 3 folhas de papel que estão inclinadas. Eu posso abrir elas. Então, se vocês observarem, eu vou filmar aqui a minha folha agora. E caiu. Eu acho que eu caí. Vocês estão ouvindo, gente? Caí.